Bom dia, boa tarde e boa noite para você, ouvinte do podcast Eixos Tech, o podcast de divulgação científica do IF Sul de Minas, Campus Passos. De antemão, esse podcast agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, pelo apoio a esta iniciativa. No episódio de hoje, eu, professor João Francisco, recebo grandes convidadas que vão discutir conosco um assunto que está extremamente em alta na academia, e não só na academia, como na vida de todos nós, que é a inteligência artificial. Mas aqui, de modo específico, nós iremos discutir a inteligência artificial e os caminhos e descaminhos do seu uso num contexto da educação brasileira. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber a professora Márcia Azevedo Coelho, é pesquisadora em educação com pós-doutorado em percepção pública na ciência pela Unicamp, cofundadora da Cognitivo IA, pesquisadora de cátedras Oscar Sala e Alfredo Bossi na USP e coordenadora do Núcleo de Educação no Fórum do Futuro e diretora pedagógica do Colégio Bom Venuto. Recebemos também Cláudia Helena dos Santos Araújo, professora e pesquisadora em educação, com atuação no programa de pós-graduação em educação profissional e tecnológica, o Prof. EPT, do IFG, e no programa de pós-graduação em educação também do IFG. A professora possui pós-doutorado em estudos culturais pela Faculdade de Letras da UFRJ, doutorado e mestrado em educação pela PUC de Goiás e é pesquisadora da Cátedra Oscar Sala da USP. Também recebemos Lívia Carolina Vieira, professora e pesquisadora em educação, doutora em educação pela UFSCar, é professora do IF Sul de Minas Campus Poços de Caldas, coordenadora do curso de licenciatura em letras do IF Sul de Minas, também é pesquisadora da Cátedra Oscar Sala da USP. Por fim, Daniele Ferraro, pesquisadora em comunicação e semiótica, com foco em inteligência artificial e plataformização da educação, doutorando e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo, pesquisadora também da Cátedra Oscar Sala da USP. Estou muito feliz em recebê-las aqui, professoras. É o nosso primeiro episódio com mais de 2 convidados, então nós temos certeza que será um episódio com grande alcance e com desafios para nós, para que a gente consiga trazer um debate com qualidade. Eu tenho certeza que a gente tem inúmeros predicados para discutir esse assunto com propriedade, e eu tenho certeza que o assunto de hoje vai trazer uma grande quantidade de audiência para a gente, porque muitas das pessoas estão questionando, os meus colegas aqui do curso de administração, a gente tem convivido com dilemas com relação ao uso da inteligência artificial. Está sendo um desafio para nós, principalmente na construção do trabalho de conclusão de curso. Nós estamos percebendo um uso cada vez maior da IA pelos nossos alunos e estamos batendo cabeça, porque muitas das vezes a gente não sabe como agir e como pensar num uso que seja saudável. Diante disso, professoras, eu gostaria de perguntar para vocês, iniciando esse debate nosso aqui nesse episódio, fazendo uma reflexão em cima dessa pergunta. Como a inteligência artificial está sendo integrada no sistema educacional brasileiro e quais são os principais desafios encontrados nesse processo? Professoras, fiquem à vontade para discutir comigo e para a gente fazer esse debate também com vocês. Que alegria, João Francisco, estarmos aqui hoje, aqui conversando um pouquinho aqui no podcast, divulgando um pouco das pesquisas, podendo chegar junto da comunidade, dos professores, dos gestores, né, e de quem mais se interessa. Afinal de contas, os pais estão preocupados, os familiares, todo mundo quer saber e entender mais como usar, quais são os desafios, os perigos, como superar e como criar possibilidades novas aí para a educação brasileira. A gente, né, foi muito bem apresentada, agradecemos o carinho. Queremos complementar que temos mais 2 pesquisadores que fazem parte dos nossos estudos, que é a Ana Paula Almeida e o Paulo da Silva Quadros, que não estão aqui hoje na conversa, mas que participam conosco de todos os debates que a gente faz. Então, assim, a gente já inicia, né, esse bate-papo pensando no grande desafio que é pensar a inteligência artificial na educação no Brasil, né? Em que a gente tem um cenário muito diversificado, em que a gente tem que entender que a inteligência artificial ela já vem sendo usada há muito tempo,
mas com a IA generativa, que depois a gente pode discutir um pouquinho mais o que é, né, para quem está nos ouvindo, com essas novas tecnologias que nós temos agora de interação, nós temos novos cuidados também e amplia muito o nosso espectro de uso, mas também de desafios a serem vencidos para garantir a equidade, a ética, a representatividade e a aplicação dessa IA. Muito interessante a sua pergunta, porque o nosso grupo ele vem se debruçando justamente a compreender o cenário brasileiro e, a partir desse cenário, nós encontrarmos quais são os desafios que podem ser superados. E aí, a partir disso e dos nossos estudos, a gente definiu que os primeiros desafios aí que a gente escolheu para trabalhar e para discutir são 9 desafios em que a gente está se debruçando e construindo uma carta com recomendações, inclusive, para uso, né, dos profissionais, mas também recomendações para as políticas públicas, para o que a gente pode ainda desenvolver aí no nosso cenário. Então, nesses desafios que a gente pensa, nós temos muitas questões, como, por exemplo, nós temos que pensar quais são as plataformas que são utilizadas, quais são os recursos que são utilizados, como é feita a formação de professores, o preparo para o uso dessa IA, como que os alunos têm acesso, quanto de IA que a gente tem sendo utilizado, então qual que é o tempo demandado, quais são os aplicativos escolhidos e mais que isso, né? Eu vou passar para as colegas, a gente pode ir desvendando alguns desses desafios e pensando nas possibilidades para o uso, mas pensar se essa inteligência artificial no cenário da educação, ela tem de fato surgido a partir de demandas pedagógicas, ou se ela tem vindo do mercado, né? Então, como que a gente tem construído isso? Se a partir das dificuldades, desafios em sala de aula são ferramentas que apoiam o ensino e aprendizagem, ou como que isso vem sendo e vem avançando nas instituições. Então, como a gente tem alguns desafios aí a serem trabalhados, eu vou dividir com as colegas aí se elas querem fazer alguma introdução, pensar e colocar algum desafio para a gente começar a discussão. Eu posso pegar o gancho da Lívia e já dizer, né, que muitas vezes a educação, estou pensando aqui na educação como um todo, mas também na educação básica, como às vezes ela é pressionada também por demandas que vêm de fora da escola, né? E esse é um caso, quer dizer, isso aconteceu em diversos momentos da história da educação, né? Ela, em atendendo a uma demanda social, né, ela se modifica. Então, acontece na Revolução Industrial, acontece em outros momentos também. E agora a gente tem essa questão novamente, só que o que a Lívia trouxe é bastante interessante. A gente fala de um lugar específico que é o da educação. A gente não está falando da engenharia de conhecimento, a gente não está falando em desenvolvimento de máquinas. Então, o que a gente tem que trazer como cerne da nossa questão aqui? É o desenvolvimento pedagógico, né? A gente está pensando em desenvolvimento de pessoas e não de máquinas. Então, a tecnologia, no nosso lugar aqui de fala, ela vem a servir um objetivo pedagógico, né? Para a escola, para a educação, ela vem a servir um objetivo pedagógico, que não pode prescindir das demandas sociais. Então, essa inter-relação entre demanda, entre necessidade social, entre pressão do que vem de fora e atendimento a isso, mas não com um cunho, né, mercadológico, mas com uma dimensão pedagógica, ela é bastante interessante. E aí a formação de professores, ela vai partir desse atendimento a uma demanda social a partir de um objetivo pedagógico, né? É isso que a gente pensa em como entrelaçar isso. A Cláudia, ela pensa bem essas questões de desenvolvimento pedagógico com as IAs em sala de aula. Então, não sei, Cláudia, se você quer comentar um pouquinho como que isso pode ser mais produtivo. Obrigada, Márcia. Cumprimento aqui o João Carvalho, Maria Clara, Daniele, Lívia. Muito obrigada por esse espaço destinado a essas prosas tão importantes para nós, né, que é a questão da inteligência artificial e educação. E aí, nesse sentido, Márcia e colegas, a gente vem pensando a formação mesmo de professores, tanto a inicial quanto a continuada. E para pensar essa formação, nós consideramos a necessidade, por exemplo, que se tem de um letramento, e aí não se pode falar mais somente um letramento digital, porque a gente precisa pensar as questões sociais e culturais que também transversalizam essa discussão, mas de um letramento também a respeito da inteligência artificial generativa.
E aí, nesse ponto, embora já nós tenhamos aí, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a 9394 de 1996, que já considere uma formação, e também nós tenhamos a Base Nacional Comum Curricular, que também considera importante, traz algumas questões de competências, por exemplo, para a questão da educação digital. E também nós temos aí um anexo à BNCC, né, que é o anexo da computação, que acabou definindo competências, habilidades, conhecimentos, vamos dizer assim, fundantes, que contribuem para o desenvolvimento da educação básica e superior. Embora nós tenhamos todo esse arcabouço de diretrizes e orientações, nós temos ainda também um cenário, conforme a pesquisa TIC Educação de 2022, que aponta para a gente que 75% dos professores afirmam que a inexistência ou o desejo ou até mesmo a falta de um curso específico que trate a respeito da apropriação das tecnologias digitais nas atividades e práticas educativas. É uma pesquisa de 2022. E embora todos esses documentos hoje, que são documentos e diretrizes legais para a educação no Brasil, contemplem a importância dessa formação, nenhum desses documentos ainda contempla de forma específica a questão da inteligência artificial, principalmente na educação básica. E aí esse cenário, como bem a Márcia colocou para a gente, é um cenário que requer esse olhar cuidadoso, requer reflexões e requer a gente pensar aí quais são as concepções pedagógicas, como que está se dando esse desenvolvimento pedagógico. Então, assim, vamos dizer assim, que conforme os estudos que a gente vem desenvolvendo na cátedra Oscar Sala, esse já é um pouco do mapeamento que a gente realizou a respeito do contexto educativo brasileiro, né, e que nos orienta e nos leva aí para orientações e para desafios que a gente traz nos nossos pensamentos a respeito das recomendações do uso da IA responsável hoje na educação no Brasil. Para além também, eu estava pensando aqui, uma das questões importantes em pensar essa formação, tanto inicial quanto continuada, de professores, para esse contexto de inteligência artificial, seria justamente a própria implementação de políticas públicas, né? Por quê? Porque quando a gente fala em IA generativa, a gente está falando também de mineração de dados, de predição de dados. E aí, nesse ponto, isso acaba implicando para a gente pensar em como que tem se dado essa questão da própria formação, né? Rever questões curriculares, matrizes curriculares, tanto na formação, na educação básica quanto superior. E aí esse ponto traz para a gente a necessidade de elaborar programas de formação, de considerar, por exemplo, também as particularidades regionais, as particularidades, as especificidades de formação locais. Nós temos aí, por exemplo, tratando-se do contexto brasileiro, nós temos distintas populações no Brasil e nós temos especificidades. E aí como que seria a questão, né, da formação inicial de professores, considerando essas distintas populações e especificidades sociais e culturais que nós temos? E aí, nesse sentido, há que se pensar, por exemplo, um pouco dessa questão da própria plataformização, né, que traz para a gente, que a Lívia também tem discutido bastante sobre isso, a Lívia e a Daniele. Junto com isso, né, Cláudia, nós temos que pensar também nos níveis, né? João Francisco também, que está aqui, todos nós atuando na educação básica, no ensino superior, nos institutos federais, né? As dificuldades que a gente tem de pensar o uso da IA, que vai trazer problemas e desafios para cada nível de ensino. A gente fala muito da educação básica, mas no ensino superior agora, nós temos vivido diariamente essa dificuldade, né, de como é que a gente vai orientar os nossos alunos, como é que a gente vai formar os nossos professores para formar os nossos alunos para o bom uso da IA generativa. Nós trabalhamos todo dia com pesquisas científicas, com construção de trabalhos acadêmicos e como que essas ferramentas elas podem ser inseridas, porque elas já estão no nosso contexto, né, no nosso dia a dia, seja na educação básica, seja no ensino superior. E aí pensar que cada nível vai exigir desafios diferentes, vai exigir soluções diferentes também.
Então, quando Cláudia fala do currículo, a gente pensa nessa questão e a gente tem estudado um pouco sobre isso, porque nós temos as diretrizes de formação de professores, né, que acabaram de passar por reformulações, mas que mesmo com reformulações bem recentes, agora de 2024, não apresentam de forma clara como fica essa questão a ser trabalhada nos currículos. E aí deixa para, no caso da educação básica, a BNCC complementar, mas a gente também não tem isso muito claro, e a gente vai encontrar no Plano Nacional de Educação, que é agora 2024, né, para 10 anos, é que a gente vai encontrar aí sim ações e diretrizes mais claras de como agir. Então, assim, quando a Cláudia traz um problema, por exemplo, né, e Dani pode ir complementando também aqui no nosso bate-papo, quando traz o problema da plataformização, né? Todo mundo que está ouvindo a gente provavelmente tem algum e-mail de uma Big Tech, de uma grande empresa. Então, nós temos hoje, nós temos o Observatório da Educação Vigiada, em que ela observou que a maioria das instituições públicas de ensino no Brasil usam hoje serviços Google ou Microsoft. A maioria Google, né? E aí, quando a gente fala de plataformização, nós estamos colocando todas as informações da nossa instituição, da educação. Então, se a gente está falando que usa o Google e que usa como ambiente virtual de aprendizagem, por exemplo, o Google Sala de Aula, nós estamos falando de dados estatísticos que dizem respeito a quando o aluno entrega atividade, quantos entregam, quando não entregam, como os professores utilizam essa plataforma, em qual quantidade. Isso eu nem estou falando dos metadados, que são aqueles que a gente aceita naquele termo que a gente não sabe nem muito bem o que está dito lá. Então, quando a gente tem fenômenos muito grandes, em que toda a nossa educação ela está concentrada em plataformas ligadas a Big Techs, nós nos tornamos dependentes desse modelo e nós acabamos transferindo a nossa soberania dos dados, ou né, o que a gente poderia ter aí usando softwares livres, é claro, um desafio a ser construído, né, melhorando nossos data centers, é claro, com o alto custo que isso vai trazer também, pensando em como isso pode ser implementado, nós estamos transferindo algumas decisões e com isso também transferindo a quem tem os dados da nossa educação. E aí Mas, nós Olivia, pensamos, nesse ok, contexto, a gente não transfere fala, somente o dado da educação, nós estamos transferindo nossa vida por completo, né? E por aí completo, entra, né? Ainda estou assim, a pegando gente entra só um da dilema educação. ético de nós cedendo nossos dados para essas grandes empresas, elas sabem o que a gente consome, o que a gente clica, o que a gente pensa em comprar, o que a gente faz no monitoramento de preço, a foto do prato que a gente acabou de comer, a viagem que eu fiz no final de semana para Poste Caldas, fui passear. Então, nós estamos entregando esses dados e, ao mesmo tempo, nós não estamos preparados para fazer a gestão de todo esse contexto. E aí, complementando a sua fala e também compartilhando com as demais professoras aqui da nossa conversa de hoje, não é que me incomoda, mas me deixa com uma pulga atrás da orelha. A gente tem uma tecnologia fantástica, que é a inteligência artificial, que cada vez mais está ficando mais desenvolvida e não vai parar de se desenvolver, mas a gente não tem ainda a noção ou a ideia de como usar. Porque tem colega professor que usa para melhorar, por exemplo, o enunciado de uma prova, para redigir uma questão com diferentes tipos de interpretação. Ok, a gente pode ter um uso benéfico no sentido dela aprimorar aquilo que o humano faz. Mas quando a gente se apropria dela para nos substituir, eu vejo isso como um problema. Ou eu estou errado? Exatamente. Vou passar para os colegas continuarem, só vou fechar a questão da plataformização, que você colocou aí os dados da nossa vida, né? Mas se a gente pensa nos elementos da educação, o mínimo que se esperava era transparência nos termos, clareza para todo mundo que está tendo que assinar esses termos, né? Nós temos menores que também os pais assinam para eles utilizarem. E essa plataformização, hoje, né, o observatório mostrou, ela não gera dados, por exemplo, para a própria instituição melhorar a sua educação. Então, a gente também não tem acesso a esses dados, nem estou contando os metadados que o João falou aí, estou focando só nos dados relacionados à educação mesmo. A gente não tem hoje também acesso a isso, não só a gente, as secretarias de Estado, né, os municípios também, que hoje utilizam uma série de plataformas. Aqui eu falei só das instituições públicas de ensino e de ensino superior, que foi o caso dessa pesquisa. Mas sobre a sua pergunta, eu acho que as colegas têm muito aí para responder, vou passar a bola para elas. Oi, gente, tudo bem? Eu queria complementar uma questão que a gente tem
enfim, a gente tem colocado nossa vida dentro das plataformas, né? Não é só a educação que está dentro da plataforma, mas, enfim, nossas relações sociais, os aplicativos de saúde, é, nosso contexto social como um todo. E eu acho que a gente vai abrindo um outro leque de problemas, que é assim, as políticas públicas vão sendo capturadas pelas empresas de tecnologia, porque quem está decidindo o conteúdo que vai ser estudado, por exemplo, quando a gente usa uma inteligência artificial que se propõe como tutora, a gente vai perdendo o nosso poder decisório. E eu acho que é muito grave, porque existe toda uma desestruturação de políticas. E assim, falta verba, então vamos acabar optando pelo Google, pelo gratuito e pelo que é mais prático, pelo que é mais fácil, mas assim, até que ponto isso é positivo e para onde a gente vai caminhar na medida em que a gente vai deixando as decisões, a gente vai deixando várias camadas na nossa vida nas mãos da Big Techs. Então a gente vai abrindo, né, são camadas de problemas que a gente vai abrindo a partir do momento que essas empresas, esse monopólio de empresas, porque elas são poucas, vão tomando conta de todos os espaços que a gente ocupa. Então, né, o João, complementando um pouco o que a Lívia, a Dani e a Márcia colocaram aqui, ainda tem uma outra problemática. Nós temos, além dos dados que estão sendo, entre aspas, captados aí no meio educacional, aí que a gente sabe muito bem que as instituições públicas estão se servindo dessas plataformas, né? Mas tem uma outra questão muito perigosa, que é a captação de estudantes que são menores, por meio do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, né? Essa é uma questão que tem sido discutida, mas, por outro lado, a gente também tem que pensar o seguinte: as próprias tecnologias de inteligência artificial estão sendo utilizadas em processos importantes como recurso didático para o Enem. Apoio nas correções de redações, apoio em atividades que permitem que o professor tenha condições de desenvolver outros elementos didáticos, né? Então, a questão não é pensar se positivo, negativo, 880. O que a gente tem estudado e tentado compreender enquanto cátedra é justamente pensar assim, quais os elementos que realmente nós consideramos como os desafios daqui para frente, mas quais os elementos também que se encontram como possibilidades para o trabalho pedagógico didático. E o Enem é um exemplo desse para nós. Agora, a captação de dados é um elemento muito perigoso e que a gente tem visto isso daí. E visto isso de uma forma muito forte, principalmente nas instituições públicas educacionais. E tem uma batida aqui agora, gente. Mas vamos ver se vai dar para falar. Sem problema, teve um episódio nosso que tinha um galo cantando. Então você imagina Gente, que que foi bem loucura. zona rural, assim. Mas, João, você falou de uma questão que também para a gente é um ponto fundamental, que tem a ver com o trabalho e com a necessidade de formação dos professores. São dois pontos. Um é que nós precisamos mesmo investir na formação de professores e fundamentalmente no letramento em IA. Né, qual que é a diferença disso? Se nós, né, não investirmos nisso, vem essas grandes empresas que vendem soluções, né, tecnológicas, e aí principalmente os professores da educação básica, que são muito vítimas de uma demanda de mercado muito forte, e das escolas privadas prioritariamente, mas também da educação pública, porque chega lá e de formas muito diferentes, porque a gente está falando de um Brasil com muitas discrepâncias sociais, mas de essas empresas de solução, ela vem com o que eles chamam de formação de professores, mas é um treinamento tecnológico, um treinamento técnico, e isso vai chegar. Tá, mas antes disso, a gente precisa muito de uma formação
crítica desse fenômeno que já faz parte da nossa realidade, que é do trabalho com a inteligência artificial no mundo e dentro da escola. E aí você trouxe uma questão, né, que era você deu um exemplo que você falou, porque não pode ser para substituir o trabalho. E aí você toca num ponto fundamental que a única forma, né, que nós vemos nesse momento de que isso não chegue como uma substituição é que nós tenhamos a consciência das potencialidades e dos desafios, né, dessa tecnologia, que não é uma tecnologia qualquer, como um martelo ou um liquidificador, né, mas que ela chegue com uma lógica de um trabalho de complementariedade e não de substituição, né? E que essa expansão da inteligência humana que ela venha, né, de forma a desafiar ainda mais o desenvolvimento da inteligência humana. Porque se nós entrarmos, né, nessa lógica da complementariedade, se nós compreendermos isso, isso afeta uma forma de ver o mundo e uma cultura de construção de conhecimento. E isso faz com que nós trabalhemos com a tecnologia de forma a exigir mais dela e nesse movimento de retroalimentação, ela também exige mais profundidade nossa. Então, quando, por exemplo, eu vou construir, você mesmo deu o exemplo de uma questão de prova e tal, quando eu vou construir um plano de trabalho em sala de aula com uma IA, primeiro, eu preciso ter o conhecimento do conteúdo, eu preciso partir de um objetivo pedagógico, eu preciso saber o que eu quero, para quem eu quero, em que contexto, quais são os resultados. E essa IA, nesse momento, ela só vai agilizar o meu trabalho, mas eu preciso ter esse conhecimento e exigir dela, porque se eu simplesmente entrar na lógica da substituição e falar, faz um plano de aula para mim, para trabalhar classes de palavras na sala de aula, ela me traz um plano absolutamente superficial e se eu simplesmente desempenhar aquilo que ela me deu, realmente, né, eu estou muito aquém das minhas potencialidades como humano e como docente. Então, se eu vou trabalhando junto com esse contexto, né, e com essa criação, ela pode me beneficiar muito, poupando muito tempo do meu trabalho, mas quem está supervisionando e quem está tendo o objetivo do desenvolvimento, né, para a aprendizagem, sou eu como docente. E quando que o professor vai ter essa consciência? Se ele compreender esse fenômeno, as suas potencialidades e os seus riscos, e não vier como primeira formação para ele um treinamento absolutamente técnico e tecnológico. E é isso que a gente quer abrir espaço para essa discussão, para que essas formações não venham, em primeiro lugar, de empresas de soluções tecnológicas, entende? E você trouxe essa questão e por isso que eu achei bacana ampliar um pouco isso que a gente discute bastante lá na cátedra. Perfeito, mas aí, dentro desse contexto, acho que ficou claro que nós temos que preparar as pessoas para a utilização de maneira saudável, vamos dizer assim. E aí a gente pode dividir as pessoas que vão trabalhar com IA na educação em dois blocos. Um bloco dos docentes, que estão atuando ali no processo de formação, e um bloco dos estudantes, sejam esses estudantes de nível técnico, formação profissional, formação superior, pós-graduação. E aí, pensando dentro desse espectro que eu trouxe, como que a gente pode estruturar uma utilização da inteligência artificial que seja saudável para um núcleo de professores? Dito de outro modo, como usar de maneira correta para que ela me ajude a aprimorar o meu trabalho como professor e também como que eu posso usar ela de maneira correta para aprimorar a minha rotina e o meu caminho enquanto estudante. Como que a gente pode pensar para construir e para usar dentro desses dois caminhos? João, a sua questão ela é bem complexa, assim, né? Porque como disse a Dani em um momento, ela remete a muitas camadas. Então, uma das camadas que a gente poderia dizer, primeiro, a base, é o fundante, que é implementar políticas públicas
para a formação de professores em um contexto que é um contexto de inteligência artificial generativa, pensando aí em parcerias primeiro, né? Mas aí, Cláudia, a gente pensar em reformar as licenciaturas, pensar em incluir isso nas licenciaturas, talvez pensando numa construção de um projeto pedagógico, de um curso de licenciatura, voltado para o século XXI. E talvez, assim, pode ser uma crítica, né, que as nossas licenciaturas ainda estão no século XX e a gente tem que incorporar as tecnologias na formação do professor atual. É um caminho quando a gente traz política pública? João, sua questão realmente é bem completa e complexa, né? Porque quando a gente fala dos projetos políticos pedagógicos, dos cursos nossos de licenciatura, que são justamente a nossa raiz, nosso início para a formação de professores, nós temos feito pesquisas que já comprovam, João, pesquisas olhando os documentos que orientam a elaboração e o desenvolvimento dos cursos de licenciatura e que apresentam e que indicam para nós essa necessidade. Quando a gente fala dessa necessidade, é uma necessidade, inclusive, a respeito do pensamento crítico numa cultura que é uma cultura também digital. Eu não gosto de dizer somente cultura digital, mas é uma cultura também digital. Então, os PPCs, tomando algumas pesquisas, por exemplo, da região centro-oeste, nós já podemos dizer que eles precisam de repensar isso daí. Agora, nós também temos pesquisas já pela cátedra atual que mostra também PPCs de licenciatura, né, de formação inicial de professores, recente, que avaliou mais de 120 cursos de licenciatura, e que mostra ali que nenhum deles estão trazendo a questão da inteligência artificial. E se a gente para pensar em inteligência artificial, por mais que ela teve um boom aí com o laboratório da OpenAI a partir de 2016, né? Ok, mas a inteligência artificial ela decorre para a gente, Márcia pode muito bem dizer isso daí da década de 50. Né? Então, assim, são questões que a gente precisa pensar, sim, indicaria um repensar, eu ousaria dizer, curricular dos cursos de formação de professores, porque nós não podemos também, enquanto professores que formam hoje, que nós formamos professores, nos abster disso e permitir com que só vá escalonando e isso chega para as escolas, para as nossas escolas na educação básica pública brasileira. E aí, quando a gente falou de implementar políticas, isso passa pela reformulação, sim, do pensar a questão das relações entre tecnologia e educação nas licenciaturas, e nesse caso nosso em particular da questão da IA. Isso passa por políticas, passa por pensar a infraestrutura tecnológica também das nossas instituições, tanto as instituições que formam professores, quanto as nossas escolas de educação básica, né? Envolve rever, sim, matrizes curriculares de formação inicial, e isso, quando a gente fala rever, as meninas tocaram num ponto muito importante, né? É não permitir também que a dimensão técnica suplante a dimensão humana, sobressaia a dimensão humana, né? Então nós temos aí o que tem para gente, né? A gente tem que essa formação, ela não tem como ponto mais importante a dimensão técnica, ainda que essa instrumentalização ela seja importante, ela é necessária, mas é pensar a formação integrada, e tanto nossa como professores que estamos formando, como os professores que estarão ali com os nossos estudantes na educação básica. Então, assim, são muitas questões a serem pensadas, que envolve desde programas de formação, e que envolve, sim, um repensar curricular na formação inicial, nos nossos próprios projetos político-pedagógicos, até chegar às nossas escolas, né? Que aí vai ter todo um processo de um trabalho pedagógico com os estudantes. E esse trabalho ele requer principalmente um olhar para uma dimensão humana, né? Preparando ali para as possíveis reverberações, por exemplo, que essas tecnologias têm aí na vida humana, né? Como questão de ética, vieses de dados, a própria questão de como que essa nova, se é que a gente pode falar assim, morfologia do mundo do trabalho está se configurando. Isso requer esse pensar nosso.
E assim, quero complementar, né, que a gente tem orientações internacionais, então a Unesco, né, a gente acompanha, as europeias, as americanas, né, e a gente tem visto que como a inteligência artificial já está presente na educação, como o bonde já está andando, nós vamos ter todo um trabalho também de requalificar aqueles que já estão atuando. E é o que a Márcia colocou. Se a gente, enquanto, né, instituições que pensam curso de licenciatura, que fazem pesquisas na área da educação, se a gente não se mobilizar e se mobilizar em políticas públicas ligadas a financiamento para estudos, financiamento para a formação desses professores, as empresas vão chegar e vão fazer essa formação técnica de aplicabilidade das tecnologias, e não essa formação crítica que a gente precisa de compreensão. Mas ainda bem para uma parte prática, né? Pensando aí, você falou a correta, né? Essa palavra correta. O que a gente tem acompanhado, e uma coisa que pode funcionar e que é muito interessante, é a gente começar a se mobilizar enquanto os GTs, grupos de trabalho nas instituições de ensino para o uso de IA. Então, a gente tem uma experiência muito bacana que aconteceu na UFMG recentemente, que o nosso orientador na cátedra, o professor Virgílio Almeida, desenvolveu lá um grupo de trabalho com orientações e guias práticos mesmo para esse uso correto. Então, por exemplo, se o professor ele ministra uma disciplina no ensino superior, ele tem que deixar claro no seu plano de ensino o que é aceito, o que não é aceito, como que ele quer cobrar no trabalho que ele vai exigir do aluno, que ele descreva o uso dessa inteligência artificial. Nos nossos projetos de pesquisa, nos nossos projetos de extensão com a comunidade, isso está descrito, está bem orientado, como que a instituição espera que o aluno seja transparente no uso da inteligência, porque é ótimo ele usar. A inteligência ela tem que vir como possibilidade, como soma, mas em que momento que ela é utilizada? Ela é utilizada não para gerar o resultado da pesquisa, mas para gerar tabelas, para ajudar nas análises, né, para ganhar esse tempo. Então, assim, corretamente, a gente tem que construir em cada instituição, mas pelas pessoas da instituição que vão compreender bem a aplicabilidade daquela ferramenta com o uso pedagógico a que ela se destina. E não, né? Então, olha a dificuldade de se construir políticas públicas no Brasil com instituições diversas que atuam em regiões muito diversas. Né? Aqui agora nós temos Minas Gerais, São Paulo, Goiás. Então, a gente tem várias pessoas de vários locais aqui com realidades distintas. Então, talvez o correto, e pelo tempo que a gente tem, será sim ações para que as pessoas, né, se reorganizem, que essas políticas apoiem essas formações, apoiem esses momentos de reflexão. Então, não é deixar de usar as plataformas, hoje é complexo, você não vai deixar de utilizá-las, mas como que a gente não fica totalmente dependente, como nós sabemos que alguns estados hoje estão, né? Nós temos colegas que trabalham em estados diferentes aqui, como Paraná, São Paulo, que têm dividido conosco na mídia casos em que a tecnologia ela vem num pacotinho pronto para eles somente fazer aquela aula, aquela atividade, aquela avaliação e devolver aquele resultado, buscando um processo de eficiência que não é o produto final da educação, que é essa formação com equidade, preocupada com a diversidade, né? Então, acho que as colegas aí também podem até complementar algo mais. Não, e dentro desse contexto, eu queria também ouvir vocês, além da complementação que vocês vão fazer, mas eu queria ouvir vocês também em uma outra questão que é com relação às ferramentas. Quais ferramentas que vocês já enfrentaram, já verificaram, já usaram no dia a dia enquanto professoras, que vocês viram que ajudou muito no trabalho de vocês? E também eu queria que vocês compartilhassem com a gente experiências negativas que vocês já enfrentaram aí no dia a dia de vocês. E aí, quando vocês estiverem falando, eu vou trazer também aqui as minhas experiências com relação à construção de trabalho de conclusão de curso do bacharelado em administração, principalmente porque a gente conhece a escrita do estudante. E aí, quando a gente acompanha esse estudante em todo o processo de formação dele, chega no final e ele estrutura a escrita de maneira diferente, a gente percebe ali que houve um problema. Então eu queria ouvir isso de vocês. Quais foram as experiências positivas e negativas com as ferramentas? Por exemplo, eu que trabalho com pesquisa também, creio que vocês também atuam aí na área de vocês, que participam de grupos, tem ferramentas muito legais, por exemplo, que você pega um texto ali que está em ABNT, ela vai transformar para uma outra formatação, por exemplo, em APA. Isso economiza um tempo assim gigantesco da gente para submeter para um periódico científico, por exemplo, um artigo para avaliação. Então eu queria ouvir de vocês experiências positivas e negativas, o que vocês já enfrentaram no cotidiano de professoras aí com a IA. Posso começar falando? Eu não sou professora, eu sou pesquisadora ainda. Eu sou pesquisadora e mãe.
e eu queria colocar algumas coisas. Como pesquisador, eu acho que o ChatGPT ele ajuda a varrer informação, a organizar. Ele facilita a revisão de texto, ele facilita a vida para um monte de coisa. Tem algumas ferramentas de inteligência artificial para pesquisa que são muito boas, porque elas varrem e encontram artigos e artigos de mesmo assunto, de mesmos autores, e isso ajuda muito a organizar pesquisa e escrita de artigo. O que eu queria colocar como mãe, né, como eu ainda não sou professora, estou no processo de doutorado, colocar que, além do ChatGPT, as escolas precisam, enfim, pensar como que as crianças que a gente está formando, que hoje já é uma batalha imensa para a gente trabalhar com o YouTube, com a atenção dessas crianças, a gente precisa fazer alguma coisa, porque a inteligência artificial vai modificar também todo o processo de pesquisa e de construção de conhecimento, à medida em que a ferramenta de busca do Google vai se transformar em algo muito semelhante ao ChatGPT. Então, como é que a gente vai formar cidadão crítico, pessoas críticas, se eles não conseguem concatenar a escrita, o pensamento, a introdução? Então, eu acho que a gente tem um grande desafio, tanto para o campo de educação como para a sociedade, de olhar para essas gerações, de formar professores aptos a trabalhar com essa geração que está já dentro da literacia digital. É como literá-los corretamente, como ensiná-los corretamente. Porque é óbvio que é muito mais fácil usar uma ferramenta como o ChatGPT, que escreve bem, que fala bem, que tem uma linguagem fácil, do que o raciocínio, o ensino tradicional. Então, assim, é uma coisa que eu penso como pesquisadora, que eu penso muito, e penso muito como mãe, assim, como que essa geração vai vir, como que a gente vai formar os adolescentes, as crianças que estão dentro desse cenário. Queria começar pontuando isso. Mas aí eu acho que minhas companheiras podem falar melhor que eu sobre o processo docente, enfim, e mais ao ponto. Eu vou complementar então, Dani, e depois a Cláudia fala no ensino superior que ela tem experiências com os orientandos. Então a gente vai num crescente assim. Posso compartilhar uma experiência com educação básica, ensino médio, né? E tem a ver com o que Dani falou. E tem um pouco uma ligação com o que eu falei anteriormente, de que o trabalho com inteligência artificial na escola, ele nos desafia. Ele nos desafia porque ele exige mais de nós, enquanto os docentes, como mediadores da aprendizagem, né? E não como detentores da informação, porque isso a gente já sabe há muito tempo que nós não somos mais. Mas ele exige que a gente faça mediação e que a gente tenha uma ação reflexiva dentro da sala de aula junto com os alunos e que a gente seja, de fato, professor pesquisador. Isso muda uma cultura pedagógica. Não é simplesmente eu trazer uma ferramenta para a sala de aula. Eu trago um recurso que modifica o meu fazer. E quando eu trago esse recurso, que não né, eu não gosto muito de falar ferramenta, porque ele exige uma interação minha, que talvez uma ferramenta não exige, claro, toda ferramenta exige, pelo menos o martelo exige que minha mão esteja lá se movimentando com ele, mas ela é algo que modifica o meu olhar de mundo também. Então, quando eu trabalho com fiz algumas atividades com alunos, e eu já compartilhei com o nosso grupo e tal. Então, assim, os alunos, eles têm grande interesse e se sentem engajados com tudo que a gente traz do mundo, né, para a escola, e que a gente reflete sobre a prática cotidiana na escola. Porque a gente rompe essa parede, né, e faz mais sentido. Então, existe um engajamento de atividades com a IA na escola.
Mas o mesmo processo que a gente falou sobre os professores, eu acho que tem que acontecer com os alunos. Ao invés de eu trazer um recurso e dar para usar, eu preciso desenvolver também a literacia, o letramento em IA. Eles precisam entender o que é um algoritmo, como funciona, o que é essa IA, quais são os desafios, os riscos, o que ela faz com os dados, né? Quando eles entram. Então, quando eles começam a perceber isso, né, eu acho que eles também e elas começam a ter um pensamento crítico sobre esse uso. Quando eu trago como recurso para uma prática, eles sabem que aquilo ali não é só, né, um uso, mas que também ele está mobilizando muitas outras informações dele, em primeiro lugar. Mas utilizando como um recurso para potencializar a aprendizagem, a gente tem que pensar nessa complementariedade e não na lógica da substituição, em primeiro lugar, né? Então, esse estudante, ele tem que perceber que ele precisa supervisionar o recurso e não ser substituído por esse recurso. E mesmo no ensino médio, né, que a gente também prepara para o mundo do trabalho, pensando que o trabalho não é o trabalho no sentido amplo, um trabalho voluntário é um trabalho. É um trabalho que você modifica, que você imprime a sua marca no mundo. Então, é qualquer tipo de trabalho. Então, quando a gente pensa nos trabalhos em que eles podem exercer no mundo e que eles entendem, né, que a IA está aí para substituir trabalhos, né, em que sejam altamente mecanizados, né, então eles precisam exigir mais deles mesmos para não serem substituídos pela IA no sentido de fazer algo estritamente mecânico, né? Como a gente falou do plano de aula. Se eu apresentar se eu pedir para a IA um plano de aula e simplesmente reproduzir um plano de aula que a IA me trouxe sem interagir com isso, né? Eu posso ser substituído pela IA. Não é? Mas eu tenho capacidade para fazer muito mais do que isso. Então, quando os estudantes compreendem que eles são muito mais capazes e que a IA é muito mais ágil, e nesse sentido ela pode ajudar, mas não substituir, a gente está começando a fazer um trabalho produtivo de complementaridade, não de substituição. Mas isso precisa ser compreendido. E só vai ser compreendido se eu não trouxer em primeiro plano, recurso. Eu preciso, em primeiro plano, trazer a formação desse fenômeno e o pensamento crítico sobre esse fenômeno. E aí, só para terminar, que isso aconteceu com estudantes de ensino médio. Primeiro, a gente pensou, né, em qual que era o desejo deles. O desejo de todos eles acessar o ensino superior, entrar no mundo do trabalho, né? Seja ele em qual trabalho for, em diversos sonhos, em diversas expectativas, e imprimir sua marca no mundo, né? Imprimir sua marca no mundo. E essa impressão de marca no mundo é uma impressão estritamente humana. É tudo aquilo em que uma máquina não pode fazer. É com essa forma de pensar que eu vou imprimir minha marca no mundo. Então, nesse momento, eu não posso já me preparar para entrar na lógica da substituição. E aí a lógica entra na complementariedade. E aí, pensando muito praticamente, isso é teórico, mas muito praticamente, quando a gente propõe um trabalho depois dessas reflexões e desse estudo em sala de aula, o que a gente precisa como professor mediador é pesquisar junto com os alunos, né? Então, eu fiz 2 práticas com 2 salas de aulas. Uma é que eu pensei todo o projeto antes e divulguei o projeto e falei, façam e me apresento o resultado, utilizem a inteligência artificial, utilizem, né, os chatbots para fazer e me entreguem. Ok? Alguns grupos fizeram, né, o trabalho na lógica da complementariedade, outros não fizeram. Outros usaram o chat para tudo. E é como você disse, João, a gente sabe a escrita do nosso estudante. Na outra sala, depois de eu analisando isso, o que eu fiz? Eu não trouxe um pacote e falei, faça e me entrega o resultado. Eu trabalhei com eles.
Então, enquanto eles estavam pesquisando, eu fui passando pelos grupos, a gente foi conversando, eu fui também entendendo, eu também fui pesquisando, a gente foi trabalhando. E aí, nesse processo de mediação junto, de todos trabalhando junto e pesquisando, eu não tive nenhum grupo que simplesmente substituiu o trabalho deles pela IA. Todos usaram com lógica da complementariedade, porque eles também seguiram, né, ou se inspiraram no exemplo daquele que eles atribuíram, né, o maior ali, a mediação mesmo, né? Como trabalhar com isso? Eu trabalhei junto com eles. Então, esse processo também tem que partir de quem está ali mediando. Isso foi na educação básica. Agora, a Cláudia, ela tem também experiência com esse trabalho com a IA no ensino superior, então eu vou passar para ela. Obrigada, Márcia. E a Márcia falou algo muito importante, que é a questão da a forma como nos imprimimos e nos constituímos humanos, é impressão humana, né? Então, assim, por mais que leve o termo inteligência artificial e que a gente tem toda uma discussão sobre esse próprio termo também, sobre esse conceito que nós não consideramos tanto como a inteligência artificial, é muito bacana isso que a Márcia colocou, as impressões humanas. E como que a gente chega nas impressões humanas? Pela formação humana, não há outro caminho. E aí, nesse sentido, João, à medida que a Márcia foi falando e quando você foi colocando também, eu fiquei lembrando de uma experiência minha. Desculpem, eu atuo na stricto sensu, né, com mestrado. E eu fui participar de uma banca e eu tenho um olhar, eu conheço o estudante, como você falou, nós conhecemos a escrita dos nossos estudantes, né? E além de ter o olhar da escrita dos meus estudantes, eu também tenho o olhar de uma usuária de tecnologias de IA, né? Eu faço uso como pesquisadora. E até porque para a gente poder falar dela, como nós estamos falando, nós estamos fazendo uso dela também, né? Com cuidado, mas fazendo uso. E aí, olhando, participando de uma banca, eu coloquei para o estudante assim, que ele tomasse um cuidado naquela escrita, naquela redação, porque aquela redação estava bastante gerada pelo chat GPT. Eu consegui falar até que a tecnologia, o chat utilizado foi o chat GPT, né? E aí ele assustou, assim, esse estudante, e falou assim, ah, mas então você quer dizer que eu fiz uso de IA, não tem como provar? De fato, realmente, as próprias tecnologias de IA geradas para identificar textos que foram escritos por IA também não estão funcionando bem, não. Mas a questão é porque a gente que acompanha o estudante, a gente conhece a linguagem. E aí o estudante acabou comentando o seguinte: ah, mas eu só usei o chat GPT para fazer uma revisão do meu texto, uma revisão textual. E aí é por isso que a gente insiste muito que tudo passa pela formação humana. Por quê? Porque realmente, quando nós colocamos os nossos textos para fazer uma revisão textual no, no chat GPT ou qualquer outro chatbot que a gente utilizar aí, a gente tem que saber dar o comando bem dado, porque senão ele vai alterar o seu texto, ele vai alterar a redação do seu texto, porque ele parte o quê? Ele coleta os seus dados, os dados que você está dando para ele, e ele regenera esses dados. Então ele vai alterar, e aí se você só dá um Ctrl+C, Ctrl+V ali, obviamente que o seu texto não vai o quê? Ter a sua impressão humana, não vai trazer ali algo tão importante que é a própria formação do pensamento científico. Então, além dessa experiência, tem outras, e aí o pessoal brinca e fala, ah, virou detectora de IA. Não, não é detectora de IA, é porque o que a gente tem de mais importante é a formação do pensamento científico, né? É a gente ter a capacidade de pensar o próprio pensamento. E principalmente quando estamos fazendo o quê? Pesquisa, né? Quando estamos deixando aí. Mas eu vejo sim, sabe, João, colegas, que esse foi um exemplo na Stricto, mas é um exemplo que também acontece na própria educação básica, acontece na educação superior, acontece na formação inicial de professores, mas isso é uma questão que passa pela formação de professores, né? E aí, seja na educação básica, seja para a educação superior.
Porque se a gente forma o professor para entender a importância do pensamento crítico e de desenvolver esse pensamento crítico no estudante, ele vai conseguir entender o seguinte: olha, eu estou colocando meu texto ali, que texto eu quero? Eu quero publicado um texto gerado por uma tecnologia de IA, ou eu quero um texto que traga que inscreva na própria sociedade o meu próprio pensamento, elaborado, pensado, sistematizado, refletido. Então, assim, são questões que mostram para a gente que é professor conhece essa linguagem, né? Até porque o processo de escrita ele é um processo de tentativa e erro, né? E é um desenvolvimento que o aluno precisa fazer colocando a mão na massa, de fato ler um artigo, fichar livro, artigo de revisão, um monte de material, depois colocar no papel e aí ter aquele exercício de paciência, de sentar, de Uhum. escrever, de reescrever, de às vezes brigar com o material, deixar o material parado ali uma semana, voltar para aquele material e refazer. E é uma perda muito grande na formação desse estudante porque ele deixa de exercitar a questão da escrita acadêmica, que para ele é fundamental. E aí, pensando nos cursos de estrito senso, né, no mestrado, no doutorado, onde é exigido desse aluno uma dedicação para escrita acadêmica, de fato, e ele tem que se exercitar. Nós que já passamos por esse processo de mestrado, de doutorado e continuamos fazendo pesquisa, a gente sempre está melhorando. Se você pegar a sua tese de doutorado que você escreveu há alguns anos ali e olhar, você vai falar, meu Deus, não é possível que eu escrevi isso, né? A gente evolui, a gente melhora. É um processo natural de formação do professor, do pesquisador, do indivíduo como um todo. E aí eu entendo que a inteligência artificial, se mal usada, vai gerar um desafio muito grande nesse sentido, porque vai formar uma geração que vai ter dificuldade muito grande para, de fato, conseguir escrever, não só a escrita acadêmica, né? Mas também enfim, a escrita do cotidiano, a escrita do dia a dia. E eu penso nesse sentido. É. Ô, João, mas eu queria até você falando, assim, isso também desafia o orientador, né? Porque se eu for um orientador que eu falo, ok, me traga no final o seu trabalho, né? A possibilidade disso acontecer, por quê? Porque o processo de orientação também é um processo de troca. Então, isso também põe desafios ao orientador. Se o orientador recebe no final um trabalho escrito por IA, e aí nessa última leitura ele vê isso, eu acho que é reavaliação de todos os envolvidos. Não, e Márcia, isso hoje para mim está cada vez mais assim desenhado que passa pela formação, porque os orientadores também, a gente está falando da estricto, mas isso passa pela educação básica, o professor que está lá atuando com os estudantes de ensino médio, ensino fundamental, ou o professor que está lá na educação superior também com as licenciaturas ou bacharelados. Isso passa pela formação, porque se a gente consegue trabalhar a formação mostrando ali o quê? O que que é o pensamento crítico? Qual que, como diz Paulo Freire, a boniteza, né, parafraseando Paulo Freire, a boniteza de você produzir algo que é tão íntimo, que é tão seu, que é o pensamento científico e que é o que vai reverberar para a sociedade, né? E aí o quê? Querer que o estudante tenha essa compreensão é perigoso, porque o estudante não está se formando professor, ele está se formando um estudante, um cidadão que vai ser inserido num mundo e que a ideia é ele ter o pensamento crítico. Então, cabe a quem? Assim, cabe a quem está pensando essa formação. E aí, o que que eu vejo, gente, com todo o respeito que eu tenho, eu estudo há um tempinho da minha vida também, como todos vocês, nessa questão de tecnologias e educação, mas nós não podemos nos furtar, como a Márcia, como a Lívia, como a Dani colocou isso daqui, e como a cátedra coloca. Nós não podemos nos furtar de estudar, de entender essas diretrizes, mesmo as diretrizes internacionais, que a gente também tece muitas críticas com relação a elas. Nós tecemos, sim, sabemos que elas têm orientação neoliberal e cabe a nós fazer esse debate sobre isso, mas enquanto a gente não tomar, não entender que a gente, enquanto as instituições educativas, também precisamos formar os nossos professores, a coisa ela vai saindo, ela vai escapando.
Enquanto ela vai escapando, as grandes empresas que, no termo estrangeirizado, aí, as Big Techs, elas vão tomando espaço de formação. Não só de formação, elas vão tomando espaço de captação de dados, né? Por exemplo, olhei cursos aqui da escola do governo e vi que quem está ofertando alguns desses cursos é a Microsoft. Tá, mas e a potência toda que nós temos nas instituições públicas que atuam na formação humana? E essa potência? Ok, fazer a crítica a tudo que está acontecendo. Vivemos até o apagão da questão dos dados cibernéticos semana passada, e a gente tem que fazer essa leitura muito crítica, até porque a gente está falando em pensamento crítico. Ok, mas junto com essa leitura crítica, o que que a gente está trazendo de contribuições, de contribuição mesmo para essa formação humana e para o nosso estudante que está lá na educação básica ou esse estudante que está se formando pesquisador na Stricto. Pensando em ferramentas, complementando aí, né? E pensando já em outro sentido, eu trabalho muito com educação à distância, né? Eu acho que também é uma vertente também para se pensar os recursos de IA que são utilizados nos ambientes virtuais de aprendizagem no apoio à educação à distância. Aqui no IF Sul de Minas, desde 2012, eu estou ligada aí à educação à distância. E no caso da educação à distância, a gente tem algumas tecnologias que ajudam muito e que melhoram os processos. Vou contar um pouquinho para quem está ouvindo aí entender do que eu estou falando. Então, 2012, a gente com cursos à distância, né? A gente quis migrar muito, quis pensar em aulas que fossem mais profissionais, que tivessem estúdios, né? Estúdios de gravação. Então, adquirimos estúdios, temos hoje recursos. O que aconteceu é que o professor ele não foi preparado para esse ambiente, então as aulas ficaram muito mecanizadas. Ele tinha dificuldade, alguns usavam o teleprompter, então era muito mecanizada aquela aula. E hoje, com o recurso que nós temos disponível para quem está nos ouvindo, né? Então, como por exemplo, o PowerPoint, o Canva, né? São de empresas, mas assim, para dar exemplos, você pode gravar boas videoaulas com um bom áudio, você pode gravar com bons slides, a inteligência artificial ela pode te ajudar. Veja, se você quiser, ela monta o slide para você, mas não vai ser legal, vai ser que nem o plano de aula que você pede para ela fazer. É uma coisa muito básica, muito genérica. Você, enquanto professor, pode pensar os elementos, mas ela pode te ajudar. E aí essas ferramentas, essas duas que eu dei o exemplo, ela pode ir lá e montar rapidamente para você um slide apresentável, colorido, né? Você pode gravar, inclusive você pode voltar nas edições, é uma edição imediata, no caso do Canva, para professores, né? Se alguém está ouvindo, se você é professor, é só você se inscrever lá, é grátis. Então, você pode gravar boas videoaulas com boa imagem, com boa apresentação de slides, exportar isso numa qualidade muito boa e disponibilizar. Então, assim, como uma ferramenta de apoio, você vai ter vários recursos da inteligência artificial que podem e devem ser utilizados. No caso da educação à distância, desses dois exemplos, né, tanto de materiais, quanto também resumos dos vídeos que a gente faz, né? Acho que todo mundo aqui sabe, mas de transcrição para outros idiomas também, rapidamente você consegue. Então, você tem várias aplicabilidades que são interessantes. O problema é chegar a essas aplicabilidades para o professor soltas, né? Sem toda essa discussão que a gente faz, né? E aí, tá aqui o Canva, utiliza. E aí ele vai lá gerar o PowerPoint e aquela questão mecanizada, engessada, e não com propósito pedagógico, como os colegas colocaram, mas só para dar um exemplo assim de ferramentas que funcionam bem, que expandem a nossa educação, né, que fazem com que o processo de preparo e de organização eleve a qualidade se você tiver esse apoio, se você puder utilizar esses recursos e souber utilizar, tiver acesso a esses recursos também. E aí a gente retorna naquela lógica da necessidade de ter uma formação de professores que integre essas ferramentas para que o professor ele tenha noção de que isso existe, o que isso pode ajudá-lo na sua formação pedagógica, na utilização dessas ferramentas, que são ferramentas que agregam muito. Aqui no Campus Passo também a gente usa muito essas ferramentas, principalmente porque a gente tem muitos cursos de educação à distância aqui, de diferentes níveis. A gente oferece curso técnico subsequente à distância, a gente oferece pós-graduação. Então, essas ferramentas contribuem muito. E, de fato, no começo as aulas eram muito engessadas, quando elas começaram a ser gravadas, porque a equipe não foi preparada para utilizar essas ferramentas. Então, a gente sofreu muito no início e hoje a gente consegue ter uma utilização mais ampla e que consiga fazer com que a qualidade dessas aulas seja muito melhor do que já foi
quando a gente começou a utilizar. Então é um caminho a ser percorrido, mas é uma necessidade de fato de repensar na formação desse docente, pensando na utilização dessas ferramentas, não é nem para já, é para ontem, tendo em vista que elas estão aí cada vez mais aperfeiçoadas e oferecendo múltiplas possibilidades para nós, para melhorar o nosso trabalho. E aí, justamente nesse sentido, é também convencer e mostrar para os estudantes da importância do desenvolvimento deles enquanto autores, escritores, dos seus próprios trabalhos, das suas próprias construções. É um trabalho só, né, conforme a Cláudia disse aí mesmo, é um trabalho muito solitário você construir um texto, e é um trabalho extremamente necessário, que não pode, nesse sentido, ter uma construção que seja artificial, dentro desse sentido. Pessoal, para a gente caminhar para o nosso encerramento do episódio de hoje, eu queria que cada uma de vocês deixasse, então, um recado, pensando pontos positivos e negativos da utilização dessas ferramentas, para que a gente possa pensar de maneira coletiva com os nossos ouvintes caminhos que a gente pode percorrer, sejam eles, e aí fiquem à vontade para contribuir na visão de professoras que utilizam as ferramentas, na visão de estudantes que utilizam as ferramentas. Como que a gente pode pensar, então, para encerrar, e aí cada uma de vocês trazer essa contribuição para a gente? Fiquem à vontade. Então, gente, para encerrando aí, né? Foi muito, muito bom esse bate-papo. Foi muito bom estar aqui com vocês, refletindo sobre essas questões. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né? Esse podcast ele é muito interessante, porque ele marca esse momento de discussão, que com certeza, se a gente repetir ele daqui a um tempo, serão novas questões que a gente vai ter, novas reflexões, porque está tudo acontecendo muito rápido. Então, agora eu acho que os professores, né, os alunos, tem que começar a se inteirar desse assunto, é um primeiro passo, né? E demandar por essa formação. A gente fala muito que ela tem que acontecer, mas a gente também quer dialogar e quer fazer acontecer essa formação. Então, como possibilidades aí, né, como positivo, a gente queria também aproveitar aqui e pensar que a gente é um grupo que está pesquisando, mas que tem muitos outros, e que a gente quer se juntar, você que está ouvindo a gente, depois a gente vai deixar, o João vai colocar junto com o podcast o nosso site, o nosso contato, né? Se você está interessado em dialogar, em buscar essa formação, que a gente acredita que é um caminho possível e real para que a utilização seja uma possibilidade que some a ação dos professores. E agora, vislumbrando esse futuro aí, pensar aí nessa regulamentação, cobrar essa regulamentação, se mobilizar, né, começar a pensar nas orientações que temos e em qual IA nós queremos para a nossa escola, né? Eu deixo aí essa reflexão final. Qual IA eu quero para a minha sala de aula, para os meus alunos, e como que eu vou fazer isso acontecer? É claro que não estou colocando a responsabilidade em quem está nos ouvindo, é uma responsabilidade muito grande, mas a gente tem que compreender o problema, não falar dele, não vai fazer com que ele desapareça, ele já está aí, ele já está em sala de aula, e se ele é um problema, ele pode se tornar uma possibilidade, nós já vimos aqui nos exemplos que a gente colocou. Essa inteligência artificial, ela não é neutra, ela não é objetiva, né? Ela está repleta de subjetividade, repleta de interesses, então a gente tem que se apropriar desse conhecimento aí. Então eu deixo aí essa última reflexão e obrigada aí pelo diálogo com vocês. Então dando continuidade, João, agradecendo novamente o espaço, né, para essa prosa com vocês, muito bacana. Precisamos de mais espaços assim que envolvem a divulgação científica, conversas sobre questões importantes, né, e numa linguagem bem próxima da sociedade, de todos, todas, né? Mas uma das questões que mais me toca hoje, como professora e como pesquisadora, é a ideia da formação. É a formação inicial e continuada de professores e como isso chega até o trabalho pedagógico didático, sabe? Por que que eu falo isso? Porque nós estamos fazendo pesquisas, já há pesquisas de décadas no Brasil sobre isso. E tem pesquisas que nós estamos repetindo os mesmos resultados, discussões e recaindo nas considerações finais sempre as mesmas há tantos anos. E aí sempre uma das questões mais importante não é o dispositivo tecnológico, sabe? É importante que a gente aprenda a usar esses dispositivos tecnológicos. Sim, teve um momento que você perguntou, né, quais que a gente usa. Por exemplo, eu uso o ChatGPT,
Mas a gente tem que lembrar também que o ChatGPT ele tem uma versão paga que ele acrescenta GPTs muito mais avançados. Eu uso Perplexity AI. Quando eu penso em usar um de código aberto, eu uso Dale, entre outros também para imagem, outros para vídeos. Enfim, depende do quê? Depende de eu perceber qual é o recurso didático que eu preciso para aquele tema daquela aula, para aquele conteúdo, que espaço a IA vai ocupar, porque o espaço com certeza não é de formação do pensamento científico, é um espaço de um recurso didático, ela tem um espaço de um dispositivo tecnológico, mas que ela vai atuar no meu planejamento como um recurso didático, né? E o que é o mais importante disso tudo? É a gente entender qual é o desenvolvimento do pensamento crítico, quais são as apropriações que a gente realiza dessas tecnologias de IA, as formas de uso, como que a gente usa isso daí para o trabalho pedagógico didático. Eu vejo que isso é o mais importante. E outra coisa que também me toca muito agora como professora, como alguém que procura se formar também o tempo todo, é quem que está ocupando esses espaços de formação docente que estão reverberando no trabalho pedagógico na educação básica e superior. Eu dei o exemplo da escola virtual do governo, ali desenvolvida acho que pela ENAP, e eu vi que a Microsoft está. Por que que nós não estamos lá também com essa formação, sendo que nós temos tanto, desculpem o termo, mas tanto capital cultural para isso? Nós temos potência enquanto instituições públicas para isso. Então é isso, eu acho que são muitas questões para conversar e muitas camadas, muitos desdobramentos, mas espero ter outras oportunidades, termos juntos outras oportunidades. Obrigada. Eu queria agradecer a participação, foi muito boa essa conversa. O nosso projeto, enfim, nosso grupo se chama Educa Mais Aí, que é Educação Mais Inteligência Artificial. Então, eu acho que o ponto, tanto positivo, é a potencialidade que a inteligência artificial pode trazer para a educação. Enfim, a gente, como pesquisador, como formador, a gente precisa pensar como que a inteligência artificial vai agregar, vai diminuir espaço, vai quebrar a barreira, vai agregar conteúdo, vai trazer novas possibilidades, melhorar o ensino, melhorar a aprendizagem. No mundo ideal, como elas trabalham juntas e sem nunca diminuindo a inteligência artificial, nunca ocupando o espaço de educação. E ao mesmo tempo que isso pode ser o positivo, o negativo é em que medida, qual a minha preocupação é como a inteligência artificial não piora a desigualdade, né? Não aumenta a desigualdade, porque a gente vê em cenário de escola particular, com estrutura de conectividade, de equipamento, a gente está num lugar, como a gente vai pensar políticas públicas para que os estudantes que não têm acesso não fiquem para trás, porque senão o abismo só vai aumentar. Então, como a gente pensa, como pensar a IA de maneira responsável e nunca esquecer que ela tem que ser centrada no humano e no bem comum. Bom, acho que Dani falou o cerne, né, da nossa preocupação e do nosso empenho em pensar a IA responsável na educação. Então, eu também agradeço muito, João, por esse espaço, por nos possibilitar ampliar o nosso diálogo, né? É o que a gente mais quer nesse momento. A Maria Clara também, por o apoio, por estar aqui nos proporcionando também, fazendo com que a gente consiga, né, dialogar. E aí, ratificando, né, o que a Cláudia, a Dani e a Lívia também já trouxeram, os sistemas de IA, né, eles podem agravar as desigualdades, pode ampliar as exclusões já existentes na sociedade, especialmente em termos aí das representatividades dos grupos diversos, né? Mas ele também, né, e a tecnologia, e vocês que trabalham com educação à distância também sabem muito disso, que muitos grupos também só têm a possibilidade
de ter alguma formação, porque a tecnologia chega a muitos rincões desse país tão desigual. Então, existem muitos tons, né, entre o preto e o branco, e muitas complexidades que não nos possibilitam dar uma única resposta para tantos problemas diferentes e tantos desafios. Os vieses, por exemplo, eles são um desafio para a educação, porque a gente sabe que os algoritmos foram treinados com conjunto de dados, que refletem preconceitos, que ampliam desigualdades muitas vezes. Eles podem aprofundar essa desigualdade a partir de diversas dimensões, como étnicas, raciais, de gênero, sociocultural, socioeconômico, e pode excluir aí contribuições valiosas, pode restringir pontos de vista dissidentes, pode impedir, né, no caso da educação, a exposição dos estudantes à diversidade, pode transformar um grupo em uma bolha, né? Pode, com isso, prejudicar significativamente o desenvolvimento de pensamentos mais independentes, mais libertários. Esse é um desafio fundamental e é a arma que a arma no sentido mais potente da palavra, né? Que nós como educadores temos, porque existem outros outros desafios muito maiores que nós como educadores não temos condições de resolver, só enquanto sociedade, né? Enquanto grupo social, mas enquanto classe não. Mas nós, dentro de uma sala de aula, com um pensamento crítico, nós temos a condição de proporcionar a reflexão para esses alunos, para compreender para furar bolhas, para compreender que o mundo é mais diverso, para valorizar as diferenças e para entender o que são os vieses trazidos ali por determinada tecnologia. Isso está em nossas mãos e é nessa formação que a gente quer investir. Outros muitos desafios que nós temos, porque não são só esses, né? Nós temos que lutar enquanto sociedade. Então é isso, muito obrigada pela oportunidade e que a gente consiga aí seguir juntos e juntas. Em nome da revista científica Eixos Tech e de todos nós que fazemos parte desse trabalho de popularização da ciência do IF Sul de Minas, eu que agradeço a participação de vocês. Foi uma prosa muito gostosa, um tema extremamente interessante, que eu tenho certeza que a gente não conseguiu discutir nem 1% do que a gente tem para falar sobre isso. E já deixo aqui o espaço aberto para que a gente possa gravar outros episódios para discutir outras nuances da inteligência artificial na educação. E aí, tendo em vista que esse episódio com certeza será um sucesso, a gente vai replicar posteriormente. No mais, eu gostaria de agradecer os nossos ouvintes e todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Pedir mais uma vez, como de praxe, que curtam a nossa página no Instagram, compartilhem o nosso episódio. Assim que vocês escutarem o nosso episódio no Spotify, classifiquem lá com todas as estrelinhas possíveis e também no YouTube dando like para o nosso episódio de hoje. De antemão agradecendo, pedindo para vocês compartilharem com todos o nosso trabalho, encaminhem para todos a nossa revista científica, o nosso @ do Instagram, @eixostech, para que a gente possa atingir cada vez mais uma quantidade maior de pessoas para trazer e mostrar o que é a ciência e suas diferentes perspectivas. Márcia, Cláudia, Lívia, Daniele e Maria Clara, meu muito obrigado e até a próxima, pessoal. Um abraço e tchau.